Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Então, descendo mais uma dose de boas discussões do automobilismo, está começando mais um bloco do Café com Velocidade, edição 574, para falar de Fórmula Indy. Estou aqui com Diogo Gomes. Esse cara é sempre ponta firme, não é que nem alguns outros membros deste podcast que evitam de falar, principalmente, Diogo, de uma prova que eu achei acima da expectativa, que foi essa de Mid-Ohio, que foi esse grande prêmio da Indy. Você já confidenciou para mim que não viu com todos os detalhes possíveis. Eu vi e eu vou falar para você, veja com todos os detalhes possíveis, porque para mim surpreendeu, meu caro colega Diogo, porque teve muita disputa, teve muita emoção. Incrivelmente, esse kit ou essa configuração com esses pilotos funcionou muitíssimo bem numa pista bem travada. Que curioso isso. A gente tem que levar isso em consideração porque é uma pista que historicamente não favorece muitas ultrapassagens, né? Apesar de ter retas interessantes, ou pelo menos uma reta interessante, que não é tão reta assim. A gente termina de falar de um podcast sobre GP da Hungria de Fórmula 1 e depois vem para Mid-Ohio na Indy. Não vai ter nada. É isso que é a expectativa. E foi o contrário, né? Até tem uma reta ali, né, diferente da Hungria, mas que tem uma curva no meio, enfim, mas é um ponto de aceleração, isso quer dizer, muito longo, e que leva para uma freada bem apertada, mas é um circuito que geralmente não ajuda muito nos colocar dessa maneira, mas nós tivemos algumas ultrapassagens ali, e é aquela típica ultrapassagem muito bonita, porque... E eu tô falando do Bourdais, né? Porque é de o cara colocar de lado e assim, ele tá puxando o carro numa situação tão forte que os pneus não estão aguentando. Então o carro começa a deslizar, sabe? Numa situação tipo assim, tem muita velocidade na curva. E ele meio que vai controlando, vai segurando de jeito que dá ali e consegue realizar a ultrapassagem. Nós tivemos algumas, assim, durante a corrida. O Bourdais, talvez até o principal destaque nessa questão de ultrapassagem, até porque largou lá de Ele largou de último. Largou de último, da última fila. Isso, para terminar em sexto, né? Até as últimas voltas ele estava fazendo ultrapassagem em cima de carros grandes, carros importantes, então ficou esse destaque aí para ele. Na frente, na questão do Rossi, não tem ultrapassagem, mas tem uma estratégia de corrida absolutamente brilhante, né? Tanto da equipe quanto do piloto. É curioso, você já chamou a atenção pro Sebastian Bourdais, né? Com essa prova de recuperação, e é o que gostaria de ouvir Fábio Campos nesse momento, Thiago Raposo nesse momento, porque a gente questionou, provas de recuperação não existem na Fórmula 1, equipe grande passa por equipe pequena de uma maneira muito simples. Era esse tipo de corrida, esse tipo de situação que eu queria botar uma discussão, porque, por exemplo, o que o Bourdais fez... Não teve só estratégia, ele estava com pneus, vamos dizer, ele estava com menos combustível, fazendo mais paradas para ser um pouco mais rápido que os pilotos que estavam mais atrás. Mas ele foi mais rápido que os pilotos mais atrás e foi galgando posições, até chegar à frente. Então, prova de recuperação diferente da Fórmula 1 na Indy é possível, ainda mais numa corrida sem bandeiras, intervenções de... safety car com bandeiras amarelas em toda a pista, né, Diogo? Eu acho que é aí que tem que dar a ênfase de todo esse cenário do Bourdais, né, e da prova em si que proporcionou esse tipo de situação. É a perfeita definição de corrida de recuperação, né? Um cara que não está exatamente num carro de ponta, pelo contrário, de uma equipe até pequena a gente pode colocar, mas que, enfim, na Fórmula Indy ela abre espaços pela
pelas características que tem, para que equipes não tão poderosas assim, ou não tão ricas, enfim, consigam abrir espaços, criar oportunidades em situações específicas. Não é aquela corrida maluca que tem vários safety cars, várias bandeiras amarelas, que faz com que o piloto em si, ou a equipe em si, possa trabalhar com estratégia diferente de, não, eu vou parar aqui, vou rezar para que venha uma amarela, aí vem a amarela, ele ganha várias posições. Não é isso, né? Como você falou, é uma corrida que não tem bandeiras amarelas, acho uma vitória para ele, né? A gente pode dizer, pela maneira como ele conseguiu galgar o grid inteiro. E assim, sempre com ultrapassagens muito verdadeiras, ultrapassagens muito brigadas, várias situações em que ele precisou brigar 2, 3, 4 vezes para conseguir realizar a ultrapassagem. Situações que ele tentou e não conseguiu realizar a ultrapassagem, né? E depois veio a conseguir mais à frente quando o piloto perdeu o ritmo. Ele faz uma estratégia agressiva, né? Porque a maioria do grid, 98% do grid vai todo para a estratégia de 3 paradas, só que o pessoal sempre vai naquela de tentar esticar um pouco mais o primeiro stint, tentar ver aqui, sabe, tentar dar umas ajustadas. O próprio Power tem uma estratégia em que ele alonga um pouco a primeira parada. Eu achei que ele fosse para 2, aí depois ele meio que muda. O Border não, o Border entrou com uma visão muito clara de eu vou parar 3 vezes. Então eu vou largar, eu vou para cima igual um maluco, vou parar, vou para cima igual um maluco, vou parar, vou para cima igual um maluco, sabe? E nessa ele foi indo a corrida inteira e assim ele foi galgando posições com pneu mais favorável, com pneu não tão favorável assim. Enfim, foi uma prova da equipe dele em termos de estratégia, de chamar ele na hora certa, de colocar o pneu na hora certa, o pneu para aquela situação, eu quero dizer, de tráfego e tudo mais. E dele, de piloto em si, de conseguir largar bem, ganhar posições desde largada, de galgar posições a corrida inteira e, de novo, repetindo, né, de até no final da corrida ali, ainda tá brigando com o Pagenaud, ainda tá brigando e ultrapassando o Hunter Ray, assim, tem que dar muitos méritos pro cara. Agora, quem que a gente tem que dar muitos méritos é pro vencedor da corrida, porque em um determinado momento, quando o Rossi toma aquela ultrapassagem do Newgarden, eu falo, acabou, o Newgarden vai conseguir abrir e tudo mais. E eu não percebo que o Rossi consegue fazer a estratégia, entre aspas, perfeita, que é fazer uma parada a menos com um ritmo controlado de corrida, né? E ele conseguiu. Então, ali naquele momento eu não percebi, eu não vi o quanto que o Rossi estava sendo eficiente e eficaz na tocada. Ele fez um pouco que o Scott Dixon, que já ganhou, ele ganhou 5 vezes em Mid-Ohio. Fez em algumas das vitórias dele nessa pista. Conseguiu controlar o ritmo, fez parada a menos e saiu vitorioso. Dessa vez foi o Rossi. Qual é o destaque que só você viu? Na verdade, outras pessoas devem ter visto, Diogo, mas fazendo a referência clássica a Silvio Luiz, grande narrador. Grandíssimo. O que você tem de destaque especial para essa corrida do Alexander Rossi? Olha, principalmente a maneira como ele conseguiu, ele e a equipe, né, conseguiram fazer a mudança de estratégia durante a prova. É um negócio que a gente não conseguiu ter muito palpável, pelo menos eu não consegui ter durante a corrida, mas que depois, até com as declarações, deu para ver que realmente eles começam até com uma visão de 3 paradas, ou até uma dúvida, uma incerteza, e conforme as primeiras voltas do Rossi vão entrando, e eles vão vendo o consumo de combustível, eles começam a pensar que, acho que 2 estratégias dá. Né, e ele vai tentando, inclusive tem um rádio marcante, não apareceu o rádio dele, foi apenas o repórter da transmissão americana reportando o que ele havia falado no rádio. Quando ele para a primeira vez, que ele volta, um pouco antes dele parar, o repórter fala, ele está falando que não vai funcionar, né, que isso não vai funcionar, é a expressão que o repórter usa. E aí uma volta depois ele para, e aí, enfim, se compromete para essa questão de duas paradas. Então até na própria equipe tiveram incertezas ali. Tem um ponto específico, que eu fiquei matutando isso aí, eu não sei se eu estou matutando demais, se faz sentido, até passando a pergunta para você de volta. O Wickens, ele termina a 12 segundos atrás do Rossi. É coisa pra caramba, quase 13, né? É coisa pra caramba, é verdade, é muita coisa. Mas o Wickens, e certeza que você viu isso também, ele perde muito tempo atrás dos retardatários. E é aquela coisa de estratégia de regra e de histórico mesmo, de automobilismo americano, de que o retardatário é só mais um cara correndo. Bandeira e ele não vai te dar azul posição porque não é obrigatório, né?
Bandeira azul é um negócio que tá aparecendo ali, mas eu nem sei pra que serve. E não é um desrespeito, é uma cultura deles, né? Na Europa isso seria um absurdo, mas enfim, cada um com sua cultura ali. Existe até uma recomendação, eu não sei se isso vale para misto, em oval vale, tá? Que quando o piloto está uma volta atrás e o piloto da frente chega para dar a segunda volta, ele é obrigado a abrir. Nesses casos, ele é obrigado. Já quando ele está apenas... ele está para ser ultrapassado pela primeira vez, aí não. Ele pode fechar, ele não é obrigado a abrir passagem como é numa Fórmula 1. Não sei se isso acontece em circuitos mistos, mas como a maioria dos pilotos ali daquele bloco estavam apenas... uma volta atrás, ou seja, estavam a ponto de receber voltas ou estavam brigando para ficar apenas uma volta atrás, eu não sei se a regra valia, tá? Mas é importante essa recomendação. Sim. E assim, um ponto essencial que a gente destacar, eu não lembro quem estava sendo ultrapassado, acho que o Sato. Mas enfim, o piloto que estava para ser ultrapassado, ele está numa posição em que ele estava na frente do Wickens. Era o Sato. E ele estava andando... Era o Sato, né? E ele estava andando muito bem. Mas ele estava segurando o Wickens, é verdade, estava. Mas eu duvido muito que se o Wickens ultrapassasse, ele conseguiria abrir muito em cima do Sato. Até por estratégias diferentes. Então, assim, ou melhor, situações de pneus diferentes. A estratégia era a mesma, era 3 paradas. Mas, enfim, eu acho legítima, entendeu? A defesa dele. Eu também acho legítima a reclamação do Wickens, mas é como o próprio Wickens falou na entrevista depois da corrida. É do jogo, sabe? É assim ao longo dos anos, eles não vão mudar as regras agora, aqui no meio do campeonato, por conta disso. Então é do jogo, tem que saber lidar com isso. A minha dúvida, que eu fiquei matutando, que eu falei, será que se não tem um Sato ali, ou se o Sato dá um de cavalheiro, super cavalheiro, ou não liga e simplesmente abre, será que dá pro Wickens brigar? Assim que terminar a corrida, eu fiquei pensando nisso. E aí hoje já... Desculpa, vamos lembrar, o Gomes, que o Sato no início da prova ele estava numa boa posição da corrida. Sim. E ele roda, né? Ele sofre um toque do Chilton, que até é punido. Dá um porrão nele, né? Exatamente. E aí ele cai lá para trás pro final do pelotão e aí acabou com a prova dele. Sim, verdade. Quando assim que terminou a corrida, eu fiquei pensando, mas será que o Wickens teria conseguido? E aí depois eu fui ler para estudar, para gravar, sobre as declarações do Wickens, da equipe e tudo mais, e uma das declarações o Wickens fala, não sei se eu conseguiria ultrapassar o Rossi, algo do tipo assim, mas com certeza eu faria uma pressão nele, né, de modo que, para fazer, ele foi o único piloto que conseguiu fazer 2 paradas. Essa estratégia ela não foi comum, ela definitivamente não foi comum. Então, para fazer funcionar, ele precisaria de um grande espaço, até de um escudeiro, falando de uma forma mais bem popular. E o escudeiro acabou sendo o Takuma Sato ali. Eu não estou dizendo que foi proposital, tá? Só para não deixar segundos entendimentos. Mas, assim, teve uma barreira ali impedindo que o piloto que vinha mais rápido, que se comprometeu a fazer 3 paradas já, exatamente para vir ali, matando, sabe? Puxando tudo que dava, porque tinha pneu e tinha combustível para isso, não precisava segurar nada. Esse cara não teve a oportunidade de chegar para pressionar, não sei se teria para ultrapassar, mas para brigar, para dar uma pressão de a equipe falar, olha, então o Wickens, antes que era 5 segundos, agora é 3. Ele tá vindo, ele tá chegando. Ia tirar o Rossi de uma posição de conforto de... Não dá para economizar. Não tem 10 segundos, dá para economizar. No final a diferença até foi de 12,8, né? Quase 13 segundos. Eu pensei muito sobre isso, eu vi esses 2 pontos, até agora ainda não tenho a resposta de como ser, até porque é muita suposição, né? Saber qual seria o ritmo do Wickens se não tivesse o Sato na frente, mas pelo Rossi ter sido o único cara a fazer 2 paradas e ter funcionado, eu fiquei com a impressão assim, poxa, talvez não conseguisse ultrapassar, mas na certa ele teria sofrido muito. Porque como ele fez só 2, ele vence a corrida, e ele vence a corrida com 13 segundos de vantagem, soa, talvez até pro fã mais comum, uma coisa tipo assim, poxa, mas que bando de gente burra. Por que não foi todo mundo para 2 paradas? Será que só tem um inteligente que foi da Andretti? E não, né? É uma situação de corrida que favoreceu muito.
Sim, tem que levar em conta essa questão do Sato, também tem que levar em conta que o Rossi, ele largou da pole porque ele fez no Fast Six, né, na última parte da classificação, uma volta apenas, enquanto o Power ficou lá rodando, se matando. O Rossi entrou, fez uma volta e já saiu na pole, largou bem, abriu no início, economizando combustível, né, então assim, o ritmo dele já era impressionante, né, que ele caiu ali, o ritmo dele já era impressionante. Talvez se ele fizesse 3 paradas, ele tivesse... Com certeza ele estaria no mesmo grupo ali na frente. Não sei se vencendo tão fácil. Mas assim, pela diferença e a facilidade, o domínio que o Rossi colocou, parece ser uma coisa tipo assim, pô, mas todo mundo é burro, como é que ele conseguiu só ele assim tão fácil? Então, aí eles podem explicar, né? Tem uma situação de corrida que ajudou muito para que acontecesse dessa maneira. Sabe o que ajudou muito, de novo? Algumas coisas que ajudaram muito. Primeiro que o Robert Wickens, que foi o primeiro piloto aí para a estratégia clara de 3 paradas do bloco da frente e que conseguiu fazer o... Aí me corrija, tá, Diogo? Ele fez o overcut, né? Não o undercut. Porque ele parou antes e conseguiu passar os demais pilotos por causa dessa parada antecipada. E aí o ritmo dele foi excelente ao longo da corrida. Mas as disputas entre Will Power, Joseph Newgarden, Scott Dixon, esse bloco da frente, em determinado momento você também não sabia quem que ia terminar na frente de quem. O Newgarden mesmo, como eu falei, teve um momento que ele passou o Rossi, eu falei, ele vai ganhar essa corrida. E no final das contas ele terminou em quarto. Sabe que no final das contas, por mais que Rossi, Power e Newgarden sejam os principais competidores, o Wickens é a grata surpresa do ano, no final das contas foi tudo bom pro Dixon, né? Que terminou em quinto e continua com uma vantagem confortável no campeonato, faltando 4 corridas. Sem dúvidas, né? Ele manteve a regularidade. Eu estava estudando isso antes, eu perdi o número agora, eu vou tentar recuperar aqui, mas ele é mais um top 5, né? Um top 5 dele. Ele tem um ritmo de top 5 durante a temporada que é um negócio assustador. Então, assim, foi mais uma dessas. E os caras que estão como candidatos ali na frente dele, o Newgarden, melhor, não à frente porque ele é o líder, mas próximos ali dele, como o Newgarden, por exemplo, o Newgarden até terminou à frente dele, mas uma posição apenas. Né? A diferença de 4 pontos. Um marcou 36, o outro marcou 32. Né? O Newgarden 36, o Dixon... o Newgarden 32, o Dixon 30. É até menor, 2 pontos de diferença apenas que o Newgarden conseguiu descontar. Então, foi sim, o Rossi é o grande vencedor, enfim, tudo mais, mas pensando em campeonato, a vitória do Dixon, a gente pode colocar, ela é muito grande porque é mais uma prova descontada. Tá certo que ele é um circuito, como você citou, ele tem um histórico muito positivo, então talvez ele conseguisse alguma coisa a mais ali, mas eu acho que no geral é mais uma prova que ele consegue descontar, digamos assim, né, fazer aquela contagemzinha final, faltam 5, faltam 4, faltam 3, é mais uma prova que ele consegue tirar da frente e vai caminhando para mais um título. E aliás, o Josué Fraga, ele perguntou aqui, né, inclusive mencionando que foi a melhor corrida em circuito misto da Indy em muito tempo. E com os fatores como a estratégia de 2 paradas para o Rossi e a prova de recuperação do Bourdais, ele menciona, será que não está sendo o campeonato o melhor desde muito tempo? Ele menciona aqui 2012. Eu tento a discordar do Josué por conta disso, né? Porque o Dixon já tem um tempo que a gente vem falando que ele mantém essa regularidade na frente. E já teve temporadas com pilotos vencendo mais etapas. Em determinado momento, pilotos diferentes vencendo etapas, enquanto nesse tá não igual, por exemplo, uma NASCAR, mas já tem um grupinho ali mais destacado de vencedores, incluindo o próprio Rossi, o Newgarden, o Will Power, enfim. O que você acha, Diogo? Olha, eu gosto da temporada, eu acho que está sendo muito interessante até pelos nomes, né? Você tem o Dixon, uma experiência, até no último programa sobre Indy, nós falamos bastante disso, né? Acho que um ouvinte perguntou se era o melhor da recente história ou algo parecido. Você tem o Rossi e o Newgarden. O Newgarden já é um campeão, mas eu ainda considero ele vindo de uma geração nova, né? Não é a mesma geração do Rossi, tem uns 4, 5 anos de Fórmula 1 diferente aí, de diferença entre um e outro, mas eu quero dizer, é uma turma nova.
é uma turma que já difere completamente do Dixon e do Power, por exemplo, né? Então esses aí formam os 4 primeiros colocados no campeonato hoje. São turmas bem diferentes, mas assim, o todo é muito interessante. O Dixon, ele tá bem na frente do campeonato, ele já tá, inclusive, a quase 50 pontos de vantagem, né? Mesmo com o Rossi assumindo a segunda colocação no campeonato agora, por conta dessa vitória, né? Por pouco, à frente do Newgarden, mas assume a segunda colocação. Mas mesmo assim, eu acho que no geral o campeonato funciona muito bem. É um campeonato interessante. A diferença é muito grande, é verdade, quase 50 pontos, mas se marca muitos pontos por corrida, né? A gente sempre tem aquele modelo Fórmula Indy na cabeça. O Rossi marcou 54 pontos por conta dessa vitória. Então, numa corrida que um piloto não pontua, ou pontua mal, a diferença pode ser descontada muito rapidamente. Apesar de ser quase 50 pontos de diferença, se o Rossi, que hoje é segundo colocado, se ele vence a próxima etapa e o Dixon não termina, por exemplo, quebra ou bate, ele já assume a liderança, mesmo com a diferença sendo tão grande assim. Então, a fórmula de campeonato da Indy abre espaço para isso. Então, eu acho que o campeonato ele é mais próximo até do que a pontuação mostra agora. E o Marcelo Cesarino, que também concordou que foi uma corrida interessante, se bem que ele faz um porém, que achou que faltou uma amarela para juntar o pessoal um pouco mais, ele faz a seguinte pergunta, com muita dose de ironia e uma afirmação logo a seguir. A pergunta: os brasileiros foram a Mid-Ohio? E aí ele faz a afirmação: o Pietro tinha condições de pilotar, mas se ele estivesse na MotoGP, parecia que ele estava de Honda Bis. Só para situar quem ainda possa estar perdido com os resultados dos brasileiros, o Tony foi 18º, Matheus Leist 19º e o Pietro Fittipaldi, voltando depois de um acidente no WEC que tirou ele aí tanto do Mundial de Endurance quanto de algumas etapas da Fórmula Indy, inclusive as 500 milhas, ele terminou na 23ª posição. Diogo Gomes. Sabe o que mais pesa nisso tudo aí? O resultado é muito marcante, né? Isso que você acabou de passar, mas eu acho que o que mais pesa, pelo menos pra mim, aí é uma análise bem pessoal, é performance. Porque eles não mostraram nada durante a corrida inteira. Isso marcou muito. O Kanaan até estava aparecendo bem em algumas corridas no início das provas, depois ele ia se perdendo, mas assim, eu bati o olho dele no início da prova, ele já estava lá para 16º, 17º, esperei alguma melhora ali, não veio. Enfim, o Matheus Last tá continua naquela sequência de o equipamento não ajuda, ele está em puro período de aprendizado, então tem que ter muita paciência. Ele é o mais jovem, ele é o mais jovem piloto da categoria, 19 anos. Sim, Isso sim é um eu acho fator. que ele é o mais jovem. Eu acho que ele é mais jovem há muito tempo. Eu lembro que o Newgarden entrou na categoria muito jovem. Eu só não lembro se ele ainda tinha 19. Acho que ele já tinha uns 20. Mas o Newgarden também foi outro que entrou muito, muito jovem na categoria. Uhum. Mas chega a impressionar, né? O quão jovem é o Last. Então, e pela maneira como a categoria dele, a carreira dele foi assessorada até aqui, dá a impressão que ele vai ter outras oportunidades. Não sei se na mesma equipe, tomara que numa equipe melhor. Mas enfim, tem todo um período de aprendizado ali. Isso não está sendo mostrado em performance nem em resultados. Espero que ele esteja aprendendo, né? Mesmo que não esteja conseguindo mostrar isso tão claramente. É uma expectativa para ele nesse momento, aprendizado. O Pietro é difícil, assim, porque o Pietro ele chegou, perdão, e ele andou muito bem. Isso tem que ser destacado. E aí ele tem um acidente, né? Que isso, enfim, atrapalhou. Obviamente uma perna quebrada atrapalha todo mundo, mas para ele aconteceu no pior momento possível. É igual no futebol, tomar um gol é ruim sempre. Mas tem uns momentos assim que parece que é como se o gol valesse por 2, no negativo. E foi um momento da carreira do Pietro que ele precisava se firmar, precisa ainda se firmar, né? Tanto é que ele tá fazendo categorias diversas, naquele melhor estilo assim, eu só tenho 3 provas aqui, só tenho 2 provas ali, só tenho 4 provas ali, tá bom, eu vou fazer o picadinho aqui e vou me mostrar, sabe, vou aparecer. Isso tirou muitas chances importantes para ele, inclusive Le Mans, né, que ele estava escalado para correr, foi substituído em cima da hora. Nessa prova, eu até tuitei sobre isso, fazia parte do calendário inicial que ele voltasse em Mid-Ohio, mas me choca muito você ter a perna quebrada e já agora já tá voltando. Eu não vou chegar ao ponto de que ele não tá preparado ou não estava totalmente recuperado, porque é uma informação que eu não tenho conhecimento, então
talvez fosse até meio leviano, mas é difícil entender, e aí também tem que ser colocado em conta os meses que ele passou parado, né, que perde todo um ritmo e tudo mais, mas é difícil entender essa volta, porque não é que ele voltou e ele estava andando, sei lá, em 15º, e aí no final bateram, ou ele rodou e caiu para 23º. Ele passou a corrida inteira praticamente ali, Sim. entendeu? Então, assim, não teve brilho, não teve mostra alguma, não teve... Eu até citei no programa passado, citando mais uma vez o programa passado, que falei assim, olha, o Pietro volta na próxima corrida, que no caso é essa de Mid-Ohio, não sei como ele volta, mas não tem como ele ser pior do que o Claman de Mello, que, enfim, é quase uma piada. Ele foi pior. Ele foi pior que o Claman de Mello. Você entendeu da gravidade do processo? Então, enfim, é difícil falar por conta do retorno. Vamos ver como é que na próxima corrida ele se apresenta. Mas, no geral, foi bem decepcionante. Pelos meninos, eu coloco essas posições. Um tá voltando, o outro é puro período de aprendizado. Agora, pro Canaan, eu acho que pesa ainda mais. Porque a gente repete o fato que fala sobre o laste, a questão da equipe, equipamento limitado e tudo mais. Tudo isso é verdade. E tudo isso também serve pro Canaan. Mas o laste é um moleque que tá lá para aprender. O Canaan não é o cara que tá lá para aprender. Ele é o cara que tá lá para consertar o problema. E ele não tá conseguindo consertar esse problema. E nem ajudando, talvez, a equipe a achar o caminho para ter esse conserto, né? Infelizmente, esse é o fato. Mais alguma coisa que você queira falar, Diogo Gomes, a respeito da Fórmula Indy? Olha, só para bem rapidamente, o Zach Witt terminando no top 10. Eu não sei se é o primeiro top 10 da carreira dele, eu deveria ter visto isso antes, não vi, perdão, erro meu. Mas assim, é uma posição em que não é muito clara, né, pra gente encontrar ele ali. Eu consegui pegar a informação, ele foi quarto colocado no Alabama, não, em Long Beach, foi 7º colocado na corrida anterior em Toronto e agora 10º nessa. É legal ver ele aparecendo, eu vi ele na Indy Lights, tá certo que a Indy Lights tá difícil, até do ano passado também já estava difícil tentar estipular algum padrão de performance, porque o grid como todo é fraco, os interessantes ali, mas aliás, essencial... Diogo, desculpa te interromper, o Michael Knopak, ele fez uma pergunta, eu nem trouxe para discussão, mas a respeito desse grid de 7 pilotos da Indy Lights que dá para fazer com isso, tá? Uhum. É que você mencionou, é importante até a gente falar, né? Sim, sem dúvidas. O Witt, né, voltando rapidamente ao Witt, ele até mostrou algo interessante na categoria de base, mas é difícil ver essa transição. Ele tá numa equipe que tem seríssimas deficiências, né, porque, enfim, não é porque trabalha mal, é porque é pequenininha mesmo, o investimento é muito baixo e tudo mais. Mas ele conseguiu, né, até me surpreendeu esse resultado anterior dele, da 7ª colocação, então não recordava disso, mas já são 2 top 10 seguidos, isso é muito interessante. Para uma equipe que está acostumada a fechar lá em 20º, 22º, para fechar o grid, basicamente, conseguir 2 top 10 seguidos é muito interessante. Então, um destaque rápido aí pro Zach Witt. E falando sobre a Indy Lights, ela assumiu quase uma posição de favorita minha. E por que eu digo isso? Não em qualidade de corridas, a qualidade das corridas não eram muito boas. Mas é uma categoria que ela é o ponto final de um programa gigantesco, né? O famoso Road to Indy, né? Da Mazda, aí passa o USF 2000, aí passa por Pro Mazda, aí passa por Indy Lights. Os pilotos, eles... Até antes disso, no kart, se o piloto ganhar a seletiva de kart, ele ganha vaga, ou melhor, ele ganha grana para participar da USF 2000, que é a primeira categoria de carros, né? Fazendo a transição do kart para os... Fórmula. Isso, exatamente. Então, assim, é todo um sistema criado, muito longo, muito vasto, com muita grana envolvida no sentido de, assim, a própria organização, os próprios patrocinadores da categoria como um todo, colocando grana para ajudar a molecada a ir subindo de categoria em categoria. Por exemplo, o Pigot que está aí, os primeiros participações que ele teve na IndyCar foi por conta de dinheiro que ele ganhou da Lights. Todos os outros campeões recentes, sempre nesse sentido, entendeu? Sempre nesse caminho, assim, o cara ganha o dinheiro, ele ganha uma participação e ele vai lá e tenta alguma coisa. O Gabi Chaves também, enfim, voltou, né, depois de alguns anos fora, mas ele também tinha tentado isso lá atrás. Quer dizer, é uma categoria que ela tem, também, ela entrega o piloto mais para a categoria principal do que, por exemplo, uma Fórmula 2, ou GP2, do que, por exemplo, uma GP3, do que, por exemplo, uma Fórmula 3. O que eu quero dizer ela não é melhor que essas categorias. Não, ela não é melhor gerida, não é melhor em termos de corrida, não. Mas pegando aquela ideia básica de que
a função dela como categoria de base é preparar o piloto para a categoria maior, ela consegue fazer maior, ela consegue entregar melhor, ela consegue entregar melhor até do que outras categorias com muito mais nome, muito mais poder financeiro e midiático e tudo mais. O problema é porque esse ano ela deu uma queda drástica. Ela está fechando o grid de 7 pilotos, 6 pilotos em situações muito específicas. Então, até tem nomes interessantes ali. Tem o Franzoni, o brasileiro Franzoni. Tem o Colton Herta, que esse aí eu acho que independente de como tiver a categoria, ele vai chegar na Fórmula Indy, né? Não só pelo ele mal, confesso, eu julguei ele muito pelo nome, mas eu vi ele correndo de Fórmula 3 também na Europa, e ele tem suas qualidades, comete muitos erros bobos, mas tem sua velocidade, e com o nome vai ser um fator natural de que vai chegar na Fórmula Indy, é só questão de quando, né? Mas se tem um menino que eu falo já dele há uns 2 anos, o Pato Howard, um mexicano, que também briga muito com o budget limitado, não tem grana, mas como ele consegue correr, seja numa categoria menor no IMSA, chega aqui na Indy Lights, seja na Pro Mazda, todo lugar que ele consegue andar, ele sempre anda bem. Tem considerações a serem feitas, é verdade, mas ele sempre anda bem. É um menino que eu queria ver ganhar uma chance. Pô, o Gabi Chaves não é um gênio, e tem sua chance, por que não dar uma chance pro Pato Howard? Assim, merecia, sabe? Então, mas vamos ver, ele é muito novinho ainda, vamos ver como é que se desenrola, mas o ponto é uma categoria que hoje, infelizmente, está morrendo. Não sei qual a previsão do ano que vem. Realmente não sei. Para uma categoria que está alinhando 6, 7 carros, a previsão do ano que vem é péssima, né? Não é uma Fórmula V8 3.5 porque ela não depende só dela, né? O dinheiro que entra ali não é só dela. Tem uma questão de patrocinador, tem uma questão de nome por trás que coloca dinheiro na categoria. Então não é simplesmente tem pouco carro, então fecha. Tem uma diferença nesse sentido de que a organização, o patrocinador, ele tem um poderio maior para tentar buscar novas equipes, buscar novos carros, novos pilotos. Vamos ver no que dá, né? Mas a gente tem que lembrar, até 2 anos atrás, a gente tinha nessa mesma categoria Rosenqvist, a gente tinha Chilton antes de fazer a transição para Fórmula Indy, né, de fato. O próprio Ed Jones estava correndo lá até pouco tempo atrás. O Piquet correu lá. Sim, o Piquet chegou a correr, você foi uma prova mais quase que uma experiência, não sei como chamar, mas enfim, você tinha alguns nomes, entendeu? Isso era muito marcante. E a categoria morreu do nada. Até tem nomes interessantes, mas que é difícil analisar por conta do grid pequeno, sabe? Você não sabe como vai surgir. Eu não acho que o campeão desse ano vai chegar no ano que vem com moral, entendeu? Por conta dessa questão, mas é uma pena. É uma categoria que consegue fazer o trabalho dela muito bem. Bom, sobre a Fórmula Indy encerramos aqui. Ela vai voltar também, vai ter um período aí de descanso. Ela volta no dia 19 de agosto com o Grande Prêmio de Pocono, então completamente diferente. Sai de um circuito misto com uma grande prova e vai para um oval que vai ser um desafio. Aliás, por conta de todas as críticas que esse kit novo sofreu, vamos ver o que pode proporcionar uma corrida que em anos anteriores teve momentos bons e teve momentos ruins por conta do chassi, do seu desenvolvimento. Inclusive, até teve, não podemos esquecer também, um momento trágico, infelizmente, o falecimento do Justin Wilson. Mas tomara que na pista tudo ande bem e que a gente continue vendo as disputas entre Scott Dixon, Alexander Rossi, Joseph Newgarden, Will Power, enfim, todo esse host de pilotos aí que fazem a Fórmula Indy. Bom, encerro por aqui o bloco da Indy. Vocês podem ouvir ainda o bloco da Fórmula 1. Temos 2 blocos de Fórmula 1 nessa edição 574. Agradeço a todos os ouvintes que participaram, mandando suas mensagens, seus comentários. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Eu sou o Thiago Santa Rosa e me despeço de vocês. Tchau! Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.